Dando continuidade à série da curva concentração-respostas, vamos mostrar como calcular o Emax e EC50, que é análogo a ED50 e DL50 no Excel. Lembrando que o Emax é o efeito máximo promovido por um agonista, que o EC50 é a concentração do agonista que promove 50% do efeito máximo desse agonista. O EC50 é a mesma coisa que o ED50, só que ao invés de concentração, tratamos com dose, ou DL50, que é a dose letal 50% ou a dose que mata 50% dos animais tratados. Só para relembrar, na aula passada nós vimos como, onde e por que fazer uma curva dose-resposta. Se vocês assistirem à aula, poderão ver como ela é construída. Vamos partir então para o Excel. Nesta minha tela, a gente já tem uma simulação das concentrações de noradrenalina utilizadas e os efeitos em gramas que a noradrenalina induziu no órgão. Vocês podem estar estranhando a concentração exibida aqui, mas é apenas uma transformação de unidades. Isso daqui que nós estamos vendo pode ser expresso desta forma. 100 picomol é a mesma coisa que 0,1 nanomol. 100 picomol, 100 vezes 10 a menos 12. 0,1 nanomol ou 0,1 vezes 10 a menos 9. Ou, se quisermos expressar como nós costumamos expressar no nosso dia a dia, 10 a menos 10. A gente faz um incremento de dose de 3 vezes, ou seja, de 10 a menos 10 para 3 vezes 10 a menos 10. A próxima dose, 10 a menos 9. Isso daqui vocês vão ver é proposital a hora que a gente for transformar estas unidades. Primeira transformação que precisamos fazer é fazer uma notação científica que o Excel entenda. O Excel não compreende esta notação científica que a gente expressou aqui, apesar de a gente utilizar isso no dia a dia. Então, eu vou inserir uma coluna aqui e expressar a notação científica que o Excel consegue interpretar. Então, deixa eu transformar esta coluna que está em texto, eu vou transformar em científico, ok. E aí, venho aqui, 1E menos 10, 3,16E menos 10, 10 a menos 9 fica 1E menos 9, 3 vezes 10 a menos 9 fica 3E menos 9, ou seja, isso daqui está indicando que é 1 vezes expoente 10 a menos 10. 3,16 vezes expoente 10 a menos 10. Lembrando que aqui eu arredondei, certo? Por isso não aparece o vírgula 16. E assim sucessivamente até completarmos, chegarmos até o 3 vezes 10 a menos. Pronto, aí está. Lembrando que apesar de eu ter notações diferentes, esses valores são exatamente iguais. 10 micromol, isso aqui é infeliz, né? 1000 nanomol é igual a 1 micromol, que é igual a 10 a menos 6, que é igual a 1E 10 a menos 6, que é a notação do Excel. Nós vamos utilizar esta notação, né, de concentração aqui no Excel. Então, se eu for trabalhar a curva das respostas, tenho que usar esta notação. Vou fazer um gráfico da concentração da noradrenalina utilizada em função do seu efeito. O gráfico mais apropriado para isso é um gráfico de dispersão. Vou usar com linhas.
Tá? E a figura que a gente vê é isto aqui. Isso aqui é uma hipérbole. Vou excluir temporariamente esses 3 últimos pontos, só para o gráfico não ficar muito comprido, né? E para a gente verificar com mais detalhes essa curva. Isso aqui é uma hipérbole, né? E um dos parâmetros que a gente quer utilizar é esse 50, ou 50% do efeito máximo, que aqui daria em torno de 1,5. Esse valor estaria por aqui. Para eu interpolar este valor aqui, isso é muito complicado, essa equação da hipérbole é muito difícil e geraria uma série de erros, porque esses pontos estão muito próximos entre si. Isso é o que acontece com uma curva dose e resposta. Os pontos inicialmente são muito próximos e depois eles vão se afastando. É difícil trabalhar com esses dados. Nós não vamos trabalhar com esses dados. O que nós vamos fazer? Deixa eu voltar os valores aqui. Excluir esse gráfico, nós não vamos utilizá-lo. E ao invés de trabalhar com as concentrações de noradrenalina, a gente vai transformar isso para logaritmo da concentração. Vou inserir mais uma coluna, logaritmo decimal da concentração de noradrenalina. Ok? Como é que eu calculo isso? Ora, igual a log decimal. Ok? Aí eu só fornecer a coluna para ele e dou o Enter. Vou tirar a notação científica para descomplicar um pouco, deixar em número, com uma casa decimal. Então, logaritmo de 10 a menos 10 é menos 10. Vamos copiar aqui e colar só a fórmula. Botão da direita. Essa prancheta me permite colar só as fórmulas. Ok. Com isso a gente vê que logaritmo de 10 a menos 10 é 10. Logaritmo de 3 vezes 10 a menos 10 é menos 9,5. Menos 9, menos 8,5, assim por diante, de meia em meia unidade logarítmica. Por isso, nós utilizamos estas concentrações. Não é por acaso. Aqui tem até um erro, né? Está faltando o vírgula 16. Vamos fazer agora esta curva para verificar o que acontece. Vou fazer o gráfico. Gráfico de dispersão. Vem aqui e... Uau! Beleza. O que eu observo é um gráfico num formato de uma sigmoide. Você fala, pô, mas se antes era difícil, agora é pior ainda. Não, calma. Ó, a gente quer um parâmetro que é o EC50. EC50 é 50% do efeito máximo. O efeito máximo aqui está em torno de 3, 2,98, né? 50% é em torno de 1,5. Cairia nesta porção da curva sigmoide. Se vocês observarem bem, esta porção da sigmoide é uma reta. E com isso, a gente consegue facilmente obter o valor que a gente necessita. Ok? Eu vou trabalhar um pouco esse gráfico, deixá-lo esteticamente mais bonito. Em seguida eu exibo para vocês. Pronto, ficou mais bonitinho, né? Bom, agora vamos ao que interessa. Calcular o EC50 e o efeito máximo. Vamos fazer o efeito máximo primeiro, que é mais fácil. Vou só esconder algumas colunas. Fica só a linguagem que a gente está acostumado e o logaritmo da concentração. Isso que sobrou do que eu estava trabalhando com o gráfico. Deixa eu fechar aqui. Diminuir um pouquinho para a gente conseguir trabalhar os parâmetros. Primeira coisa, o E max, ou efeito máximo. Como o max
do efeito máximo é subscrito, eu seleciono, vou lá em fonte e faço subscrito, deixar negrito, ok. Como é que eu tiro o efeito máximo? Eu olho aqui qual é o efeito máximo, ou eu faço a fórmula. Toda vez que eu vou digitar a fórmula, tem que digitar igual. Neste caso eu quero o máximo, seleciono os dados da onde eu quero que ele retire o valor máximo e Enter. No caso, claro, fácil, 2,98. Eu costumo fazer fórmula, mas quando eu tenho vários valores, aí eu quero que ele calcule automaticamente. Vou calcular os 50% de efeito. Vou escrever aqui para a gente não se perder. 50%. 50% é igual a isto daqui, dividido por 2. 1,49 é meu 50%. Para eu saber o EC50, eu tenho que achar a concentração da noradrenalina que produz 1,49 de efeito. Bom, como é que eu faço isso? Se eu clicar no gráfico, ele abre esse menu de contexto, né? Aí eu venho aqui adicionar elemento gráfico. Se você estiver trabalhando com uma outra versão do Excel, esse comando não vai aparecer aqui, ele aparece aqui junto com o menu de contexto. Ou então, se você clicar na linha, de novo, selecionar todos os dados e clicar com o botão da direita. Esse comando que eu quero está aqui, ó. Ok? Vou por aqui também, só para mostrar. Adicionar linha de tendência. Okay? Eu vou usar uma tendência linear. Tá? Adicionar linha de tendência linear. Está aqui. Nossa linha de tendência. Quando eu clico nela, me aparece esse menu do contexto desta linha. De novo, se você estiver trabalhando com uma outra versão do Excel, isso aparece aqui em cima, ou quando você clica com o botão da direita, ele abre um menu no meio da tela. Aqui eu vou pedir para ele exibir a equação no gráfico. Pronto. Tenho aqui a equação da minha reta. O que você pode fazer? Usar essa equação da reta para obter o valor. Mas eu não vou fazer isso. Para isso, nós vamos usar uma função do Excel chamada tendência. Deixa eu escrever aqui, EC50, de novo, 50 subscrito, clico nesse quadradinho do fonte, que abre mais opções, subscrito, ok, EC50, negrito, para ficar mais bonitinho, igual para inserir a função, vim aqui e mais funções. Para você não vai aparecer, que eu já tinha usado antes, você vai digitar tendência, dá ok, aparece a tendência aqui. Veja que eu não fiz no atalho, porque a sintaxe dessa função é mais complicada, eu prefiro fazer com a ajuda do Excel. Essa função, apesar de muito boa, tem um probleminha para nós. Ela só calcula o valor de y relacionado a um valor de x que a gente conheça. Mas a gente quer o contrário, né? O valor de x relacionado a um y, que no caso é o nosso 50%, que a gente conhece. Para resolver isso, o que eu faço? Eu inverto. Quando ele pede os valores conhecidos de y, eu venho aqui e seleciono os valores conhecidos de x. Isso é muito importante. Quando ele pede os valores conhecidos de x, eu faço o contrário, seleciono os valores conhecidos de y. Aí ele me pergunta qual é o valor de x que eu quero que ele me encontre o y. Eu venho aqui e seleciono os 50% de efeito. Na verdade, do y, para ele me calcular
o oposto. Dou um OK. Pronto, tá aqui. Vou diminuir o número de casas após a vírgula, deixar com uma casa após a vírgula só. Veja só, ele me deu o valor de 7,2. Eu tinha grafado aqui EC50. 7,2 é o meu EC50? Não, não é. 7,2 é o logaritmo da EC50. Então, o correto de grafar aqui, log da EC50. Então, EC50 é igual, eu tiro o antilog de menos 7,2 ou faço a potenciação. Então, é igual, o meu já está aqui porque eu já usei. Se você não encontrar, só digitar potência da IR e ele aparece aqui. Então, o número é a base que a gente está utilizando, no nosso caso, base 10. E a potência é isto, é o valor de log da EC50. Com isso, a minha EC50 é 6,2 vezes 10 a menos 8. Deixa eu escrever daquela forma usual. 6,2 vezes 10 a menos 8. Essa 10 a menos 8 por unidade, que eu já estava esquecendo, mol por litro. Certo? Você pode olhar para essa curva de regressão linear, essa reta aqui, e falar, pô, mas esse ajuste não está muito legal. Olhando assim, realmente não parece, mas este valor que nós encontramos de tendência é muito parecido com aquele que alguns programas específicos de estatística conseguem chegar. Por exemplo, Prisma. Eles usam a equação da sigmoide, fazem o ajuste para a sigmoide e a partir daí calculam esse 50. Eu fiz isso num programa específico, o valor que eu obtive foi esse daqui, ó, 4,2 vezes 10 a menos 8. Ou seja, muito parecido com 6,2 vezes 10 a menos 8, mesma ordem de potência, são valores muito próximos entre si. Bem adequado para o propósito que a gente quer. Bom, eu vou deixar um link nas descrições para vocês poderem acessar esse arquivo que eu estou trabalhando com os valores originais e poderem acompanhar e fazer essa aula junto comigo, tá? Nesse material que eu vou deixar, eu vou mostrar 3 experimentos. Esse primeiro, que foi o que eu fiz, tá? E mais outros 2 experimentos. Por que isso? Porque geralmente a gente não faz uma curva única, né? A gente faz vários experimentos com N de 6, N de 7, N de 8, para completar o seu N experimental e para se certificar que esse experimento é reprodutível. E depois a gente trabalha com as curvas médias. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz para esse experimento 2, outros valores, e para o experimento 3. Tá? Fiz a mesma coisa, calculei valores de Emax, valores de EC50, o log da EC50 e a EC50 no final das contas. Ok? Reuni tudo nas curvas médias. Veja só. Aqui eu tenho experimento 1, aquele que vocês acompanharam passo a passo. Experimento 2, experimento 3, aquele que eu já havia antecipado anteriormente. Aqui nós vemos, deixa eu aumentar as vírgulas. Aqui nós vemos o efeito máximo e aqui o EC50 calculado para cada curva, daquele jeitinho que eu mostrei para vocês. Ok? Tá aqui. Tá?
que eu faço com isso? Bom, primeira coisa é fazer a curva média. Como assim a curva média? Curva média. Para cada experimento, você começou com a dose de menos 10, né? E chegou a 3 vezes 10 a menos 4 mol por litros. E para cada ponto de concentração, você tem seus experimentos. Faça a média. Então, este aqui é a média dos 3 experimentos na concentração menos 10. E assim por diante, até este ponto aqui, que é a média dos 3 valores da concentração 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ok? Calculei a média. Não sabe como calcular a média? Procura um tutorial meu que tem que explica isso, explica como fazer média e o desvio padrão, está aí no meu canal. Calculei a média, calculei o desvio padrão. Para que isso? Vamos fazer a curva média. É essa que você vai mostrar num relatório, num artigo científico, é a curva média. Para eu selecionar 2 colunas distantes, seleciono a primeira coluna e depois com o botão Ctrl apertado, seleciono a segunda coluna, faço seleções múltiplas. Tá? Vou inserir um gráfico de dispersão, aqui com a linha bonitinho, tá aqui. De novo, vou trabalhar esse gráfico. Veja só, este é diferente daquele outro, porque esse daqui é a curva média. Agora eu vou trabalhar o gráfico. Veja, se eu pegar aquele primeiro gráfico, se eu vier aqui e copiar esse gráfico, clico no gráfico atual, colar especial e formatos, veja que ele copiou o formato antigo. Agora preciso trabalhar o tamanho dos eixos e coisas desse tipo, fica mais fácil porque já está pré-definido que está a nossa curva média. Quando eu dou aula de estatística, eu costumo dizer que a média sozinha não significa nada. Realmente, a média é uma medida de tendência. Eu preciso ter o quanto os valores estão se afastando da média. Preciso saber qual é a dispersão desses valores. Para isso, eu venho aqui e vou adicionar as barras de erro nesse gráfico utilizando o desvio padrão. Bom, venho aqui, seleciono a curva, venho adicionar elementos gráficos em versões anteriores do Excel. Quando você clica em Design, a barra de erros está neste painel. Tá? Quando eu clico em adicionar elementos gráficos, barra de erro, aí eu tenho que vir aqui, ó, em mais opções de barra de erros. Desconsidera isto aqui por enquanto. Eu venho aqui no personalizado e especificar valor. Aí ele me pergunta qual o valor de erro positivo. Eu seleciono todos os desvios padrões correspondentes às médias calculadas. Ok? E no valor negativo é exatamente igual. Vou até copiar daqui de cima e colar aqui embaixo. Ok. Tá? Como é um gráfico de dispersão com x e y, ele está colocando barra de erro de x. É só você clicar nelas e apertar delete. Pronto, ela some. Aqui estão as minhas barras de erro personalizadas que nós colocamos com os desvios padrão para a gente poder conhecer a dispersão desses dados. Vou só trabalhar um pouquinho a estética desse desvio. Aumento um pouquinho a espessura, uso a mesma cor do gráfico, ok, pronto, perfeito. Eu ia falar que está, mas não está não. Preciso ajustar o eixo. Joia, agora sim, bacana. E aí está, nossa curva, concentração resposta a noradrenalina, com EC50 médio, nossa curva média, né? Com EC50 médio, com o Emax. Esqueci de falar, né? Para eu calcular o EC50 médio,
eu não posso calcular o EC50 da curva média. Eu tenho que fazer a média dos EC50. Tem que calcular para cada experimento o EC50, transportar para cá, e aí sim eu faço a média dos EC50, tá? Mesma coisa para o desvio padrão, claro. E a mesma coisa para o efeito máximo. Calculo o efeito máximo, trago para cá, faço a média e o desvio padrão. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como se interpreta curva de agonistas na presença de antagonistas. Até lá!